Capítulo 3 do livro Imerso na Presença de Deus. Subtítulo: Aprendendo a confiar e se apoiar. Excerto: à medida que aprendemos a nos apoiar no coração de Deus, também estamos nos sintonizando com o ritmo do céu. Confiar. Verbo: para dobrar ou inclinar para longe da vertical. 2. Para inclinar o peso do corpo para se apoiar. Incline. 3. Para contar com ajuda ou suporte. Tenha confiança ou fé em. 4. Ter uma tendência ou preferência. 5. Para definir ou colocar de forma a ser apoiado ou apoiar. 6. Fazer inclinar. Substantivo: uma inclinação ou inclinar-se para longe da vertical. Inclinar-se para trás, como em uma poltrona reclinável, em um travesseiro ou em um cajado. Como diz em Hebreu 11:21, é um ato de descanso, relaxamento, apoio, quando você se apoia em algo ou alguém. Não há esforço, apenas confiança, segurança, paz, conforto, apoio, e a partir desse descanso você ganha uma nova força para se levantar para a tarefa. Agora lemos Hebreus 11:21. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Também lemos em Cânticos de Salomão 8:5. Quem é esta que está vindo do deserto, apoiando em seu amado? Essa pergunta não está sendo feita pela noiva ou noivo, mas pelo coro. À medida que nos apoiamos em nosso amado, nosso Pai Celestial, e saímos de nosso tempo no deserto de estar com Ele, outros vão testemunhar e experimentar os resultados de nossa confiança nele. Nosso relacionamento com Ele, a paz, a segurança, suporte e o poder. Apoiando-nos em nosso amado pela fé, não nos estribando em nosso próprio entendimento, nem confiando em qualquer justiça própria, mas na força dele. Esta escritura retrata o tempo de Jesus no deserto com Deus. Ele se inclinou no coração de seu pai, e assim como a noiva nos Cânticos de Salomão, saiu do deserto pronto para o ministério e inaugurando o reino de Deus. Ao longo dos 3 anos de ministério de Jesus, por causa de seu tempo no deserto, ele aprendeu quando se inclinar para a frente e quando recuar, e estava completamente pronto para a sua designação. Inclinar-se para a frente é nossa tarefa no ministério e etc. Enquanto inclinar-se para trás é nos posicionarmos em alinhamento a fim de receber os downloads para cumprir nossa tarefa. Este é o ritmo do céu. 2 Samuel 3:1 diz: agora houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. E Davi foi ficando cada vez mais forte, mas a casa de Saul ficava cada vez mais fraca. Há um grande princípio encontrado nessa escritura. Quando aprendermos como nos inclinar para trás no deserto, nos tornaremos mais forte em nossa inclinação para a frente no palácio. Nossos tempos de deserto produzirão nossos tempos mais fortes. Devemos cultivar um estilo de vida de descanso, alinhamento, a fim de morar no palácio, um lugar de realeza e autoridade, e cumprir nossa missão. Moisés aprendeu a se inclinar durante seu tempo no deserto, o que o preparou para a sua designação, algo que ele não poderia aprender no palácio. Esther, José e Davi aprenderam a se inclinar durante suas habitações no deserto, o que os preparou para suas designações.
o que os levou a posições significativas no palácio ou reino. Deus tem um destino para cada um de nós e sabe o que nossas experiências individuais no deserto produzirão para cada um. Há uma correlação entre nossas habitações e experiências no deserto. Recuar para experimentar a bondade e glória de Deus e nos preparar para nos inclinarmos para a frente, demonstrando o reino de Deus por meio do amor, poder e sinais e maravilhas. Inclinar-se para trás é ministrar de sua presença, enquanto inclinar-se para a frente é ministrar de sua autoridade. Um relacionamento de amor se desenvolve em nossos tempos de deserto. Em Cânticos de Salomão 8:5, Jesus é referido como amado. Mas em Deuteronômio 33:12, somos chamados de amados. O deserto fará com que os corações se apoiem uns nos outros e virão a experimentar e compreender a bondade de Deus para demonstrar o reino de Deus. O discípulo João é conhecido como amado. Em Mateus 17:5, no Monte da Transfiguração, Deus declara: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Esta é a segunda vez que o Pai afirma seu Filho amado. Jesus não era apenas Filho de Deus, ele era seu Filho amado. Houve uma inclinação de corações entre Pai e Filho. Deuteronômio 33:12 diz que o amado do Senhor habite em segurança com ele, que o protege o dia todo e ele habita entre os seus ombros. Nesse versículo, Moisés está no final de sua designação e está administrando bênçãos às 12 tribos de Israel. Moisés decreta a bênção para a tribo de Benjamim viver no peito de Deus. Em outras palavras, esta tribo recebeu a bênção de se inclinar direto para o coração de Deus, ouvindo e sentindo seu batimento cardíaco, sua própria respiração em suas testas em segurança, descanso e conforto. Oh, que lugar para morar! Este é o lugar secreto do Altíssimo, não uma montanha ou uma fenda da rocha. Em João 13:23 diz: sentado ao lado de Jesus estava um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: pergunte de quem o mestre está falando. Jesus também estava reclinado à mesa. João 13:21 e Lucas 22:14 diz: João estava encostado no coração de Jesus, como Jesus encostado no coração de seu Pai. Jesus estava se aproximando da parte mais intensa de sua designação geral, Getsemane, seu julgamento e crucificação. Porque Jesus aprendeu como se inclinar para o coração de seu Pai, ele só fez o que viu o Pai fazendo e só disse o que ouviu seu Pai falar. Este princípio era mais importante em seus dias finais vindouros na terra do que nos anteriores. E isso só aconteceu quando se inclinou no coração de seu Pai. João tinha aprendido como se inclinar no coração de Jesus, para que Jesus pudesse liberar seu coração. Revelação e segredos para João. Seus corações estavam conectados. Pedro discutiu com Jesus quando Jesus tentou lavar seus pés. Quando Jesus mencionou que um deles o trairia, todos começaram a se olhar. Então Pedro olhou para João e perguntou de quem ele estava falando. E então João perguntou a Jesus quem era. João obteve um lugar de confiança e proximidade com Jesus, porque ele aprendeu como se inclinar no coração de Jesus. João 13, do 21 ao 26 diz: depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Então eles olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando.
Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal para ele e disse: pergunte de quem o mestre está falando. Então, aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou: Senhor, quem é ele? E Jesus respondeu: é aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no vinho. Respondeu Jesus. Em seguida, pegou um pedaço de pão e passou no vinho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. O desejo de Jesus era que todos os seus discípulos, filhos, se apoiassem em seu coração. Mas João é o único, depois de 3 anos, que pegou. João sabia como se apoiar no coração de Jesus. Jesus tinha o coração de João e é por isso que ele foi inclinado como aquele que Jesus amava. A verdade é que qualquer um dos discípulos poderia. Sim, eles tiveram a mesma posição que João teve com Jesus. E qualquer um deles poderia ter se encostado no peito de Jesus na ceia. Mas apenas João se posicionou para isso. João foi o primeiro discípulo a estar com Jesus e ele foi o último discípulo a permanecer, porque ele aprendeu rapidamente como se apoiar, se inclinar. Ele entrou diretamente em seu alinhamento. E mesmo no livro de Apocalipse, João ainda está se inclinando para o coração do Pai, recebendo algumas das maiores revelações já dadas ao homem. João aprendeu, assim como Jesus, como se inclinar para trás e receber para que pudesse se inclinar para a frente e soltar, liberar. Este é o alinhamento para a tarefa, revelação do reino sobrenatural. João recebeu isso imediatamente, desde o início. O cenário da última ceia é semelhante ao cenário com Elias e Eliseu. Elias aprendeu como inclinar-se no deserto, 1 Reis 19:4, para completar sua tarefa. Enquanto 50 profetas observavam o relacionamento de Elias e Eliseu, 2 Reis 2:7, os 11 discípulos observavam o relacionamento de Jesus e João à distância. Esperamos que os profetas eventualmente tenham percebido, mesmo que os discípulos tenham levado um pouco mais de tempo para pegá-lo. Eles finalmente o fizeram, mas não antes de Jesus passar pelos momentos mais dolorosos da terra. Quando ele mais precisava deles, ninguém estava com ele, exceto João. João estava lá até a cruz, embora nas Escrituras nunca recebamos qualquer indicação de que Jesus era um pai para João. Ele era Deus na carne e representava o Deus Pai aqui na terra. Portanto, quando passamos por situações dolorosas, podemos contar com Jesus como nosso Pai também. Perguntas para reflexão pessoal. 1. Você aprendeu como colocar todas as designações de lado e apenas confiar em Deus Pai? 2. Você aprendeu como pegar suas experiências no deserto, inclinar-se e usá-las para cumprir sua tarefa? 3. Qual foi a sua percepção da experiência de alerta no passado? Você precisa mudar sua percepção e como? 4. Jesus tem todo o seu coração para que possa revelar seus segredos para você? Por quê ou por que não? 5. O que você faz quando enfrenta tempos intensos de testes e provações? Ativação. Salmo 46:10. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Lembramo-nos que é na quietude que Deus se revela. Seguindo os passos práticos mencionados acima, peça ao Espírito Santo para guiá-lo mais profundamente em sua presença. Você pode usar a palavra de Deus para guiá-lo em sua meditação. Escreva respingos em sua presença. Testemunho. Em um dos meus momentos de imersão na presença de Deus,
Papai sussurrou para mim que eu pertencia. Naquele momento, eu senti seu amor incondicional e avassalador por mim, como sua filha amada. É incrível o que você ouvirá quando aprender a ficar quieto e saber que Ele é Deus. T.S. Augusta N. Wright.